Contos da Coruja, do Gato Preto e do Corvo Negro apresenta o Clube do Guarda-Chuva. Sobre o olhar e ponto de vista, Coruja Hada. Narração, Valder Pamiro. Pessoal, eu sou o Valder Pamiro. Estou na minha casa, não bem em minha casa, estou aqui abrigado, em casa de parente, na minha enteada. E eu tô fazendo esses vídeos aqui dos meus animais aqui, fictício, que é a Corvo Noba, Coruja Hada e o Gato Nabal. Pessoal, mas olha só, eu tenho os meus cachorros que estão aqui comigo. E também tem os cães de rua, os cães de vizinho que estão latindo nesse momento. Então não repare. Então vamos lá para o conto. O que acontece se no deserto houvesse uma abundante chuva? Aquele lugar seco e árido acabaria se tornando um paraíso, um lindo jardim, um campo verde e florido, muitas árvores, árvores de sobra, árvores frutíferas, árvores de sombra. Haveria muita beleza, um lugar maravilhoso para os seres humanos e os animais. Mas nós lutamos para que todos acreditem que essa água é o fim, ao ponto que muitos queiram fugir de simples e pequenas gotas. Gotas que podem crescer e se tornarem uma grande chuva, e de uma grande chuva, uma perigosa tempestade. Antes as lágrimas de uma deusa amorosa, agora lágrimas de uma assassina. É assim que queremos que todos pensem, que com elas afogaria a humanidade. Um orvalho, um sereno para você será como uma chuva ácida. É o medo que colocamos em seus corações. É isso que queremos que vocês acreditem. É isso que queremos que todos acreditem. Não queremos que sua vida brote como uma campina verde sobre o deserto. É por esse motivo que esse clube foi fundado há 8 anos atrás. E hoje é o seu 8º aniversário. Foram 8 anos de sucesso, pois garantimos que muitos morressem na sequidão, sem chances algumas de ver o bem. É para isso que festejamos o aniversário do Clube do Guarda-Chuva. Assim falava Hermes para os seus servos e adoradores. Também havia entre eles algumas vítimas que estavam adormecidas, para que elas não ouvissem o começo da festa. O líder de roupa colante azul, com seu guarda-chuva também de cor azul. O tecido de seus guarda-chuvas foram criados e tem como tecido o que antes era a tenda de uma entidade de um outro mundo, onde a falta de chuva trazia dor. Mas com ela apenas as suas lágrimas eram o único meio de que essa terra seca fosse regada. Mas por que então uma tenda? Logo você entenderá. Eu sou a Coruja Hada. Preste bem atenção em minhas palavras. Essa entidade, ela vivia em um mundo onde a falta de água lhe trazia dor. Mas ela com suas lágrimas regou o seu deserto, com lágrimas e até mesmo lágrimas de sangue. Então ela com sua bondade desejava que
que as águas purificadoras regassem a outros mundos, dimensões, planetas e universos. E assim ela então lutou e desejou pôr em prática esse seu sonho. Mas esses desgraçados, o Clube do Guarda-Chuva, lutam para que isso não seja possível. E esses bandidos covardes estão entre nós. Esse clube tem 5 membros e seus familiares. Todos eles usam roupas colantes ao estilo de super-heróis. O líder, como vocês já ouviram, usa roupas toda azul. O segundo de roupa verde. Outro de laranja. Um até mesmo de roupa branca. E o último de roupas vermelhas. E assim também são os seus guarda-chuvas. Esses 5 e suas famílias jamais vão permitir que em algum momento da sua vida chova em sua horta, chuvas de bênção. Esses guarda-chuvas afastam qualquer coisa de sua vida. Nada deve tocá-la, nem mesmo o bem. Quando antes serviu de tendas, cuidavam e protegiam a essa entidade de ser queimada pelo sol, que ela mesma havia criado. O que antes a protegia do frio, agora a queimava. Então, com algumas folhas de uma maravilhosa árvore, ela levantou uma tenda, com estacas profundas. Mas com o tempo, o calor passou a queimar a tenda, lentamente. É verdade, mas que queimava as folhas, agora eram tendas. Por mais resistente que fossem essas folhas, o calor com o tempo foi se tornando cada vez mais forte. Mas ela encontrou a pele de uma cobra, que estava trocando de pele, gigantesca. E ela viu que havia grande resistência sobre essa pele. Então ela colocou sobre cobertura sobre a sua tenda, para que então tivesse mais resistência contra o calor. E o sol nunca mais a feriu, nunca mais a queimou e a tocou, pois havia revestido o seu interior e o seu exterior de sua tenda, e assim o sol perdeu a sua força. Então ela criou uma abundante chuvas com suas próprias lágrimas. Águas foram lançadas sobre a tenda, porém nem a chuva penetrou a sua resistente tenda. Essa tenda era tão grande que poderia cobrir um planeta do tamanho do nosso. Mas não podendo tocar a entidade por causa da tenda, nem com o sol, e percebeu que nem a chuva que ela mesma havia criado conseguiu refrescá-la, alguém mais forte que a entidade e a sua própria tenda resolveu afrontá-los. E a tenda acreditava que nada devia se aproximar perto dela, até mesmo o bem, até mesmo a própria chuva que ela havia criado para si. E o bem nunca mais fez parte da vida da entidade. E hoje esses guarda-chuvas acreditam que nada deve se aproximar de você, até mesmo os rios de água viva, sobre o deserto de sua vida. E esses homens e suas famílias são lacaios dessa criatura, e essa criatura também se encontra entre nós. Então a tenda não conseguiria discernir e separar o calor que a queimava e a água que a refrescava. Então a tenda trabalhou para que nem uma gota d'água e nem um calor tocasse a entidade. Mas não conseguiu entender que a entidade estava sofrendo
não pelo calor, mas pela água que não a alcançava. E assim o clube do guarda-chuva trabalha para que dessa mesma maneira você continue sofrendo. Eles são aqueles tipos de ser humanos que você acredita estar ao seu lado, protege você, ajuda você, quer ver os seus sonhos ganhando vida. Mas o clube do guarda-chuva está enganando você. Nada dá certo para você. Nada dá certo para você? Pergunte para si mesmo. Sim, realmente nada dá certo para mim. Pois essa é a missão do clube do guarda-chuva. Eles estão por trás disso. E você diria, isso não é verdade. Eles são os meus heróis. Eles são os seus heróis? Eu lhe questiono. Você tem certeza? Você, como todas as suas vítimas, acredita cegamente nessa mentira. Em algum momento você conseguiria se livrar deles. E você, infelizmente, irá chorar por eles terem saído de suas vidas e gritará: ó meus heróis, vocês foram embora, eu agora estou só. Então as coisas voltarão a dar certo e você inocentemente, de maneira ignorante, dará a eles todo o crédito nessas conquistas. Parece que eles cumpriram a missão deles em salvar você. Salvar você dos seus próprios sonhos. Eles estão afastando você de seu sorriso, chamando de uma abundante chuva de chuvas ácidas, para que você não veja o bem, não veja tudo mudar em sua vida. Então você olhará para eles, para o clube do guarda-chuva, para esses demônios, e gritará: obrigado. Eu, a Corujada, conheço eles. Eles são o fracasso de muitos. Te abraçam, mas com o seu coração eles zombam de você. As lágrimas do clube do guarda-chuva é mentirosa. As suas lindas palavras são mentirosas. A sua atenção é mentira. A sua ajuda, ela é mentirosa. Você escutará os relâmpagos, os trovões, o cheiro da chuva. Fará planos quando a terra e a areia do deserto estiverem molhadas. Mas essas águas nunca vão te encontrar, nem uma só gota. Por quê? Porque você está sob a cobertura e a proteção do clube do guarda-chuva. Eles não estão protegendo você. Eles vão te destruir. Não com as mãos deles, e sim com a sua própria desgraça. Aquele socorro que nunca chegará. Aquele sonho que nunca se realizará. Aquele projeto que nunca sairá do papel. Eu, a Corujada, os conheço e sei do que estou alertando a vocês. A tua dor e a tua desgraça te levará ao teu fim e o fim de tudo aquilo que tu desejou para a tua vida. Eles te seduzem, fazem você ter medo de seus sonhos e falam a você: não vai dar certo. Investimento financeiro que será botado fora. Você está enterrando dinheiro. Farão você acreditar que a terra é estéril, amaldiçoada, para você não semear. Com medo da sequidão, você não semeará. Você terá medo de acordar cedo.
Você terá receio de pegar uma caneta e colocar as suas ideias em prática. O sucesso estará diante de sua face, mas você irá fugir como alguém faz de uma grande tempestade. Farão você desejar um dia de sol e por ele ser queimado. Você terá medo até de chorar, pois acreditará que as suas lágrimas vão te ferir. Hoje eles comemoram 8 anos de alegria, e em 8 anos eles devastaram vidas. Uma entidade caiu diante deles. O que você, mero mortal, poderá fazer? Eu lhe pergunto. Eu já vi criaturas terríveis fugirem de debaixo do seu guarda-chuva e não lamentaram por essa decisão. Essas criaturas tiveram ao seu favor um descuido do clube do guarda-chuva e não lamentaram por essa decisão e não perderam essa oportunidade. Os 5 fantasiados são fáceis de identificar, mas as suas famílias são grandes e pode ser qualquer um, até mesmo um de seus entes queridos. Tudo que você não conquistou e nunca teve é o que o guarda-chuva, o clube do guarda-chuva, tirou de você. É porque eles não deixaram. Eles tiraram tudo isso de você. E você morrerá frustrado. E olhará para o clube do guarda-chuva e dirá: a minha vida só não foi pior porque vocês estiveram ao meu lado. Todo esse tempo, o tempo todo, foram anjos ao meu lado, cuidando de mim, cuidando de minha vida. Eles te abraçarão e você, infelizmente, sentirá conforto nesse abraço. Mas você é um destruído. E eles estão felizes por terem total sucesso sobre a sua vida. Não são anjos, são cavalos do diabo. Vocês, quando velhos, anunciará para muitos o clube do guarda-chuva, para todas as gerações seguintes e para todos os jovens, e dirá emocionado: gratidão, gratidão e gratidão. São os meus heróis. E esses demônios zombarão de você. Você, inocentemente, cantará músicas ao nome do clube do guarda-chuva. Contará histórias do clube do guarda-chuva. E terá orgulho de tê-los ao seu lado em toda a sua vida. Eles mataram seus sonhos sem misericórdia, sem compaixão, sem empatia, nem de você e nem de sua família. Não era chuva ácida, eram águas vivas sobre o seu árido deserto. Mas eles fizeram você acreditar nisso. E depois do seu discurso a favor deles, eles mais uma vez irão te abraçar. Em lágrimas fingidas dirão para todos ouvirem: nós fizemos o que foi possível, o que esteve ao nosso alcance. Fizemos por amor, por amizade. Que bom que és grato.
Quantas vezes você parou para imaginar? Parou para pensar? Como seria se tudo acontecesse? Se tudo ocorresse bem? Todos os sonhos realizados. Cada momento seria imortalizado na sua memória, em fotos também, em quadros. Ano a ano, você os recordaria. Mas hoje você é um derrotado e um fracassado. O sucesso que era para você comemorar, mas nunca teve chance. Hoje quem comemora é o clube do guarda-chuva. Comemora tudo o que tirou de você e de muitas outras vidas. Hoje é eles que comemoram o sucesso, o fracasso de muitos sonhadores. E você é uma dessas vítimas. Alegremente você os aplaude de pé. E muito emocionado, você os exalta. Esse clube não tem um pequeno público, mas sim uma grande multidão. Uma multidão de cadáveres fedorentos por causa de sua grande podridão. São mortos, e mais mortos, grandes e pequenos, homens e mulheres, todos enganados, todos iludidos, pois tiveram a vida inteira medo das águas vivas, porque o clube do guarda-chuva mostrou, mentiu, estar protegendo você daquilo que lhe daria a maior alegria de sua vida. Acabaria com seu deserto. Você esteve amparado e protegido debaixo do clube do guarda-chuva, debaixo de seu guarda-chuva. Mas num momento se ouve o agitar de muitas águas. Ao som das águas que agitam, traz a todos na grande festa, naquela multidão, falsas esperanças. E aquela multidão olhava para todos os lados, aonde parecia ter abundância de águas. E dessas águas, nenhum deles tinha medo dessas águas que agitavam. Então o líder Ulisses grita: desarme os seus guarda-chuvas, pois essas águas não os trará mal. Então toda aquela multidão, sem esperar, obedeceu a Ulisses. Então uma terrível voz falou: eu trago a vocês águas que saciarão as vossas sedes. Os vossos desertos florescerão. Essas águas os curarão. Apenas deixem que elas venham a regar as vossas vidas como árvores no deserto. Não fujam, não tenham medo, pois eu não vejo medo em vocês, e sim esperança. Eu vejo os vossos olhos brilharem, e isso me agrada. Mas ninguém conseguia ver o que falava com eles, e de todos se escutavam o agitar das águas, e nem de onde esta misteriosa chuva e água agitada vinha, pois eles não conseguiam enxergar nada, somente o agitar das águas e a voz da tal criatura. Era tudo muito confuso, mas a todos agradava. E essa chuva os molhava.
Eu, a coruja Ada, não desejei tal chuva e procurei em me esconder, a me proteger dessa chuva. E eu observei que ela só molhava as pessoas ou qualquer coisa que estivesse vivo, tivesse vida em si. Mas eu me escondi, não queria que aquela água me tocasse. Os corpos das pessoas estavam ficando encharcados, mas nenhuma gota caía ao chão, nem da chuva e nem dos corpos encharcados. A água ia direto para os corpos, e dos corpos ela permanecia, não pingava ao chão. Aquela multidão chorava e engrandecia pela chuva que misteriosamente os molhava. Agradecia à criatura e ao clube pela qual eles faziam parte. Foi então que tudo ficou mais estranho, pois aquela multidão que estava ali, ela acordou. Os clientes desacordaram, e por essas águas eles também foram encharcados. Eles não entenderam, mas se alegravam e davam grande glória para o clube do guarda-chuva. Então a criatura falou: meus servos, dê exemplo a eles. Então os 5 falsos heróis se ajoelhavam diante da multidão. Então a multidão dobrou-se também os seus joelhos diante dos 5 heróis, dos falsos heróis, seguindo o exemplo dado a eles. E agradecem a quem lhes enviou aquela abundante chuva, que nada molhava, somente a eles. Pois a chuva mostrava que as suas vidas iriam mudar. A tal criatura trouxe a eles grande alegria e certeza de que todos os seus projetos e sonhos ganhariam vida. E esta criatura se apresentou como Vepar e lhes cobrou adoração. Quanto mais era adorado, mais bela era a sua aparência. A sua aparência ia mudando de uma terrível criatura para uma bela aparência de uma mulher. A sua voz era assustadora, mas quanto mais era adorada, mais macia, bela e linda e agradável era a sua voz. A sua aparência era de uma sereia, uma linda sereia, por sinal. Mas antes parecia uma criatura, também de forma e aparência de uma sereia, mas sim uma sereia monstruosa. Quanto mais era adorada, mais bela ela se tornava, mais bela ela se mostrava, e mais doce a sua voz se tornava. As águas rugiam assustadoramente, de forma terrível. Trouxe em alguns momentos medo para todos ali, mas ela dizia: não tema, eu acalmo as águas, pois essas águas não os fará mal, perigo nenhum os tocará. E com belos cantos dominava a todos ali. Então eu, Ada, senti o meu corpo apodrecer e fiquei cheia de vermes. Isso me trouxe muito sofrimento e dor. Então eu levantei os meus olhos e vi. Lá estava no oceano. Sim, havia um oceano e sobre o oceano um gigantesco navio. E o navio estava cheio de coisas terríveis. E devido ao meu sofrimento, eu, Ada, gritei:
Ó Deus, ajuda-me. Vepar olha para mim e diz: apenas deixa as águas lavar o teu corpo desses vermes. Deixe que as águas curem a tua ferida, curem a tua putrefação. Mas eu, Ada, ainda gritei: ó Deus, ajuda-me. Foi então que um trovão se ouve, e um relâmpago se escutou, e um raio caiu sobre nós, sobre uma das paredes de madeira, e uma faísca flamejante caiu sobre o meu corpo de penas. E esta faísca queimou aos vermes e curou a minha grande ferida. Então Vepar teve grande fúria e deu ordem a todos que me atacassem e tirassem a minha vida. Porém uma poderosa voz bradou: não! Ela era como muitas águas agitadas. Então Vepar e suas 29 legiões recuaram, e todos os seus adoradores. E os 5 servos foram atingidos por inúmeros raios, que os queimou, e os afastou de mim. E os seus poderosos guarda-chuvas nada puderam fazer diante do poder de um verdadeiro Deus. E toda a chuva que Vepar trouxe recuou, assim como ele. E grande parte dela recuou, e a outra parte evaporou devido à faísca flamejante, como pingo de água sobre uma chapa quente. Assim evaporou, assim que a faísca tocou sobre aquelas águas. Então todas as janelas e portas se abriram. Agora eu não estava mais acuada. Poderia escolher um caminho para fugir. Eu digo: sair? Pois eu não estava fugindo, pois nada podia me tocar, ou me oferecia qualquer tipo de perigo, porque Deus estava ali e estava me protegendo. Nada mais ali me oferecia qualquer tipo de perigo. Então eu escolhi um dos caminhos, e em paz, eu a corujada, eu parti.